Aiship, organize as memórias de Auric, separe as informações que eu preciso. BIP, missão estabelecida. Análise inicial. Extraindo dados da meta, como grão-mestre no campo da pesquisa da alma, que possuía a ajuda do Aiship, Lei Lin encontrou o que precisava em meros segundos. O corpo de Auric morreu assim que sua alma foi retirada. Agora translúcido, ele recuperou a capacidade de falar. A informação foi extraída de sua alma quando ele soltou gritos de miséria. Ter memórias extraídas de sua alma não era exatamente agradável. O que você está fazendo? Eu não vou deixar você sair. Eu te amaldiçoo e amaldiçoo tudo o que é seu. Então você tem um irmão com quem você não está bem. É um pouco de pena que ele tenha morrido sob a maldição também, disse Lei Lin enquanto grandes quantidades de dados passavam por ele. Seja como for. Se ele está morto, ele está morto. Você acha que isso acabaria assim? Vode assassin. Uma figura translúcida apareceu instantaneamente com um palpitar de sua manga. Esses criados que ele ganhara nas ruínas de Crescente Escarlate cada um tinha uma força de até 3 graus, e com sua habilidade de viajar pelo vazio, até mesmo a Estrela da Manhã tinha que se proteger cuidadosamente contra eles. Eles eram praticamente invencíveis na costa sul. Aqui está a informação. Mate todos os seus amigos, acólitos e qualquer outra pessoa que ele valorize com um braço esticado e uma torneira. A alma de Auric foi selada na cabeça do assassino do vazio. Assegure-se de que ele assiste tudo. Quando terminar, mergulhe no subterrâneo de lava e deixe sua alma assar por toda a eternidade. Entendido? Uma voz robótica soou do assassino do vazio. Imediatamente depois, seu corpo desapareceu no vazio, deixando para trás os gritos desesperados de Auric que pareciam ecoar nesta terra. Você está satisfeito com a forma como lidei com isso? Lei Lin se virou para olhar para Krupp. Sim, muito satisfeito. Não importa o que o patriarca faça, você é o mais correto. Com os olhos de Lei Lin sobre ele, Krupp endureceu em seu nervosismo. Ao pensar no que seu ancestral havia feito, Krupp não pôde deixar de suar frio. Este era alguém que já sabia da escuridão que estava no mundo dos magos. Usando um método para extinguir a linhagem de um indivíduo e nem mesmo deixar seus amigos ou acólitos, Krupp secou secretamente a transpiração. Patriarca não é santo. Tendo tomado conta de Auric, Lei Lin olhou para o horizonte e fez um sinal para Krupp. Vamos. Alguns vermes virão e nos perturbarão se não sairmos rapidamente. Mas antes de entrarem na carruagem, um pensamento passou pela cabeça de Lei Lin. Ele olhou para Darlie. É minha culpa que ela tenha se envolvido. Desde que ela veio comigo, eu deveria pelo menos trazê-la para a próxima cidade. Lei Lin apontou para Darlie, mas o mago fêmea ficou em estado de completo choque. O rugido cavalo esquelético estava brilhando com chamas negras. Parecia um demônio de um pesadelo, seus cascos deixando marcas flamejantes. A grande carruagem correu pela estrada como um redemoinho negro. Krupp sentou-se dentro com alguma reserva, ocasionalmente dando uma olhada nas botas de couro preto de Lei Lin. Darlie ainda estava congelada, escondida no canto e tremendo com os braços em volta de si mesma. Os recentes acontecimentos deram um grande golpe a este mago feminino. Na realidade, se não fosse por Lei Lin intencionalmente protegê-la, ela e Krupp não poderiam viver além do momento em que Auric explodiu. No entanto, ela não acreditava que sua sobrevivência fosse algum golpe de sorte. A queda de um mago de 3 graus e a maldição que o acompanhava tornaram fácil para ela imaginar que tipo de caos iria surgir na costa sul. E como testemunha, ela estava em uma situação ruim. Embora os magos da luz reverenciassem a ordem, eles foram os primeiros na fila a pisotear suas próprias regras em prol dos benefícios. Darlie fechou os olhos e já podia imaginar um grande número de magos do alto escalão abrindo seu crânio e extraindo partes de seu cérebro. Embora os magos negros fossem mais famosos por isso,
Darly sabia muito bem que muitos magos leves não eram inferiores com a habilidade de extrair memórias. Eles provavelmente poderiam clonar todos os seus pensamentos de sua infância sem nenhum erro. Quanto ao que aconteceria com ela, isso era algo que nenhum mage jamais se importaria. Sacrificar-se para o quadro geral e para todos os magos de luz era algo que ela deveria se sentir honrada em fazer. Eles esperariam que ela se servisse voluntariamente. Darly só percebeu quão impotente ela estava sob uma imensa pressão. Enquanto ela sempre foi orgulhosa da ordem e glória da luz mage, todos os ele desejava que agora fosse sua destruição. Em questões de vida e morte, tudo poderia ser renunciado. Mas enquanto este senhor estiver por perto, Darly olhou para cima e viu a figura que lhe causara um medo imenso. Aquele olhar severo que saiu de trás da máscara pareceu perfurar seu corpo, sufocando-a. Ela rapidamente abaixou a cabeça respeitosamente, sua respiração tornando-se áspera, começando com a queda de Auric. O retorno do meu senhor trará grandes mudanças na costa sul. Lei Lin sabia no que essa Magus estava pensando imediatamente, mas ele não podia se incomodar com isso. Para ele, ela era apenas uma estranha que ele pegou em algum lugar e se envolveu nisso por causa de uma coincidência. Mesmo que ele não estivesse com ela, tendo assumido a tarefa de reunir a grama das estrelas, ela teria ido para a cidade de Eboli de qualquer maneira. Sem sua proteção, ela provavelmente estaria em condições ainda piores agora. Assim, ele acreditava que ela lhe devia um favor. Esse último pensamento foi porque eles viajaram juntos e ficaram um pouco mais familiarizados um com o outro. Alcançar um ponto de descanso e depois jogá-la fora era uma alternativa muito simples. Porém, com base na expressão de Krupp, essa poderia ser uma variável que mudaria as coisas. Lei Lin riu desse pensamento. Lei Lin falou de repente. Krupp, me deu o pingente Falenstar no pescoço. Oh, claro. Patriarca Krupp deferencialmente pegou o pingente e passou para Lei Lin com as duas mãos. A luz brilhou das pedras quebradas na superfície da cruz vermelha escura. O leve peso em suas mãos deixou Lei Lin nostálgico. O vovô Damien me deu, eu e ele até me disse. Krupp observou Lei Lin, hesitante. Lei Lin assentiu em reconhecimento. Sim, este é um artefato mágico que eu criei. Damien estava sob minhas ordens para proteger a família Farlier nas Ilhas Chernobyl. Ele observou a criação em suas mãos. Com a sua visão atual, ele naturalmente notou os defeitos em sua habilidade original, e a imaturidade quando ele fez isso. Embora os materiais deste pingente de estrela caída não sejam tão bons assim, não é como se não houvesse espaço para melhoria. A luz carmesim envolveu a cruz em conjunto com as palavras de Lei Lin, fazendo-a flutuar o ar e emitem ondas de energia poderosas que chocaram Krupp e Darly. Diz. Darly parecia atordoado. Ele está trabalhando sem ferramentas. Somente grão-mestre alquimistas da lenda podem fazer algo assim. O brilho vermelho se expandiu incessantemente, gradualmente formando um belo narciso flamejante que floresceu lentamente dentro da carruagem. Quando a última pétala murchava, o pingente suspenso no ar agora parecia diferente. Era mais delgado antes, sua superfície vermelha escura mais pura. Muitas linhas pretas finas estavam nele, fazendo parecer a parte de trás de uma piton. Eu refundi o artefato e adicionei algumas funções. Além disso, restringi seu uso para aqueles com a linhagem de Farlier, disse Lei Lin, e então o pingente Falenstar caiu nas mãos de Krupp. Ele refundiu o artefato mágico tão rapidamente e o atualizou para se tornar um artefato mágico de alto nível ainda se escondendo no canto. Os olhos de Darly agora estavam brilhando. Apenas 2 ou 3 magos eram qualificados para possuir coisas como artefatos mágicos de alto grau na costa sul. Para magos de baixa patente como ela, apenas dar uma olhada em um tesouro dessa série era como um sonho se tornando realidade. A pessoa que estava do outro lado dela, no entanto, refinou uma sem tanto como uma mudança de expressão, e a doou como se não fosse nada.
Talvez, minhas esperanças para o futuro dependam dessa pessoa. Darly se decidiu, com fortes chamas explodindo em seu coração. Muito obrigado, patriarca. Krupp pegou o pingente, agradavelmente surpreso. Este artefato mágico sempre foi muito útil, e foi uma surpresa inesperada para ele ser atualizado para se tornar um de alta classificação. No entanto, depois que sua força espiritual entrou em contato com o pingente, seus olhos se tornaram redondos como pires. Era como se ele tivesse sido atingido por um raio. Ok. Algum problema? Esse Leilin achou esse descendente bastante engraçado. Magic, uma peça de equipamento mágico. THF Falenstar pendante. Krupp falou sobre o grau do item. Patriarca, você atualizou-o para equipamentos mágicos. Já era uma grande surpresa para o Falenstar pendante ser atualizado para um artefato mágico de alto grau, mas o fato de ter se tornado o lendário equipamento mágico era chocante. Este foi um equipamento mágico. Era de um nível ainda maior do que os artefatos mágicos, e os magos normais não eram qualificados para tê-los. Estes foram ou grupos das maiores organizações. No entanto, esse ancestral dele conseguiu casualmente refinar um artefato mágico de nível médio em um. Krupp ficou sem palavras.